Uma boa noite a todos. É com muito prazer que estamos reunidos mais uma vez para fazermos o Evangelho do Mestre Jesus. Somos o Grupo Espírita Irmã Marisa, situado na Rua 15 de Novembro, no Jardim Cipava. Hoje teremos o Evangelho da Noite e, neste momento, queríamos agradecer a presença dos espíritos que estão conosco e vamos envolver a Fátima, que nos conduzirá nas preces iniciais dessa noite. Boa noite. Nesse momento, vamos pedir à espiritualidade, ao Mestre Jesus e a Deus, nosso Pai, que nos envolva e que nós possamos aproveitar e dar o melhor de nós nesta reunião. E vamos iniciar com a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E nesse momento, vamos envolver o Vicente, que fará a leitura do Pão Nosso. Boa noite a todos. Seja todos bem-vindos a mais esse nosso Evangelho. Nós temos como abertura o nosso livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E nós estamos na lição número 15, que ele retrata para nós sobre os nossos pensamentos. Esta lição foi dada por Paulo em sua carta aos Filipenses. Então ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Este foi o texto escrito por Paulo aos Filipenses. Todas as obras humanas constituem a resultante pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, vieram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstância o roteiro generoso para que a mente do homem se renove no caminho da espiritualidade superior, reclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primeiros intelectuais da filosofia que os discípulos iniciará seu conforto com realização desse teor. Renovar pensamento não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e de profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam a expressão verbais
julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular, pela repetição da circunstância, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se no súbito, no campo dos efeitos transitórios, mas o objetivo formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para esforço da continuidade ou a extinção. O Evangelho de Paulo aos Filipenses representa sublime conteúdo. Os discípulos que puderam compreender-lhe a essência profunda, buscando ver ao lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivaram-o em cada dia. Terão encontrado a divina equação. Então, o que Paulo nos traz, no seu texto, nas suas orientações, Paulo nos chama a analisar os nossos pensamentos. Ele, assim como chamou dos filipenses para que tomasse cuidado com as suas atitudes, seus modos de pensar, ele também nos chama a conscientizar daquilo que estamos pensando. E apenas que nós cultivamos os pensamentos nas coisas boas. É impossível trocar um pensamento, um mau pensamento, por um bom pensamento, se a gente não tiver o esforço dentro de nós mesmos. Nós temos que procurar trocar esses pensamentos que nós carregamos conosco em pensamentos bons. Se vierem uns pensamentos ruins, vamos procurar de todas as formas, que não é fácil, mas deixar de lado e trocar ele por um bom pensamento. Não é fácil. Nós sabemos que não é fácil, porque nós vivemos numa sociedade que nos impulsiona. E se a gente não tomarmos cuidado com as nossas atitudes, nós escorregamos e depois nós ficamos analisando, e nós mesmos culpando nós, por que eu não tomei uma atitude diferente. Mas nem sempre, a gente tem que tomar cuidado, que nós devemos nem sempre estar atento, porque a nossa vida social nos obriga a seguir caminhos, né? E muitas vezes nós nos perdemos, mesmo sabendo, e depois nós tomamos, quando encostamos nossa cabeça no travesseiro, falamos, puxa, deveria ter feito diferente. Mas naquele momento, a vida social nos conduz e a gente tem que estar atento, por isso dizia sempre Jesus, orai e vigiai, né? Então é por isso que a gente tem que estar sempre atento. Sabemos que pensar é criar, né? Então, se nós começarmos a tomar uma atitude diferente, né, os nossos pensamentos começam a criar novos rumos e nós começamos a direcionar melhor as nossas atitudes. Né? Que a vida é de acordo com aquilo que nós estamos pensando. É que Paulo está querendo nos colocar. Nós somos aquilo que nós pensamos. Nós somos frutos hoje foi um fruto do pensamento de ontem. O pensamento de hoje será um fruto para o amanhã. Então, este momento, que é o momento mais importante da nossa vida, é o momento presente. É esse agora. A nossa mudança interior hoje, as nossas atitudes de agora, é que vai nos promover amanhã. Então, é isso que é necessário para nós buscarmos nosso caminho de compreender, sem julgar ninguém, e
seguindo, tentando acompanhar a nossa vida social com a nossa vida de nossos aprendizados de cada dia. Então, eu agradeço a todos pelo Evangelho de hoje, para a sua preparação, e vamos envolver. Hoje é a Célia, né, Célia? Vai fazer para nós o Evangelho dessa noite. Muita paz a todos, meus amigos. Boa noite, meus amigos, irmãos em Cristo. Eu vou me envolvendo aqui com um plano maior, com a pátria espiritual, para que eu esteja bastante conectada, para que traga a palavra fácil, para que traga um entendimento do ponto de vista sempre espiritual e moral, nas lições do nosso querido e amado Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Vou ler aqui o capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Item 6, Parábola dos Talentos. Porque assim é como um homem que, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. E deu a um 5 talentos, e ao outro 2. E ao outro deu 1, a cada um segundo a sua capacidade, e partiu logo. O que recebera, pois, 5 talentos, foi-se, e entrou a negociar com eles e ganhou outros 5. Da mesma sorte, também o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que havia recebido 1, indo-se com ele, cavou na terra e escondeu ali o dinheiro de seu senhor. E passando muito tempo, veio o senhor daqueles servos e chamou-os a contas. E chegando-se a ele, o que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, eis aqui tens outros 5 mais que lucrei. Seu senhor lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. Da mesma sorte, apresentou-se também o que havia recebido 2 talentos, e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, e eis aqui tem outros 2 que ganhei com eles. Seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Já que fostes fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que havia recebido 1 talento, disse: Senhor, sei que és homem de rija condição. Cegas onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. E temendo, me fui, escondi o teu talento na terra. Eis aqui, tens o que é teu. E respondendo, o seu senhor lhe disse: servo mau e preguiçoso. Sabias que cego onde não semeei e que recolho onde não tenho espalhado? Devias logo dar o meu dinheiro aos banqueiros. E vindo eu, teria recebido certamente com juro o que era meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos. Porque a todo que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. E ao que não tem, tirar-se-lhe-á, até o que parece que tem. E ao servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Essa passagem está em Mateus 14:30. Vamos falar aqui dos talentos, né? Fiz algumas pesquisas. Antes de mais nada, eu gostaria só de falar que eu ainda sou estagiária. Então, qualquer informação que não estiver muito clara ou condizente, estamos em caminhada de aprendizagem aqui, tá certo? O talento, aqui dito nessa parábola,
tem aqui duas vertentes, né, nós podemos dizer. O talento era a unidade monetária a mais utilizada naquela época em que Jesus esteve aqui no planeta, né? Eu até aqui pus unidade monetária e pus entre parênteses mamon, porque nós estamos falando, né, de mamon, dai a Deus o que é de Deus e dai a mamon o que é de mamon, E o talento, que é aqui a lição de Jesus, né, que eu inclusive fui pesquisar, e são lições assim maravilhosas, naquele momento em que Jesus se senta, atrás tem aquele lago, e ele passa essa parábola, né, para todos os que estão ouvindo, né. E nesse momento, na parábola, os talentos, eu coloquei dessa forma, né, claro, analisando vários livros, né. Podemos colocar dessa forma, talentos, uma unidade monetária de Deus. A gente tem o talento, unidade monetária de Mamon, que é o dinheiro em espécie, né? E aqui nós vamos falar dos talentos, unidade monetária de Deus. Se vamos falar de Deus, e se é Jesus que traz essa lição para todos nós, do que a gente fala aqui quando Deus e Jesus estão reunidos, organizando tudo o que eles organizam incessantemente para que todos nós, caminhadas evolutivas aí, podemos galgar, né, sempre em todas as nossas reencarnações, o que a gente está aqui fazendo, né, que são todas as nossas, olhar para os nossos lados, a nossa evolução espiritual e moral, né. Então, os talentos citados aqui por Jesus são todos os dons que Deus nos dá, naturais, espirituais e materiais. Ou seja, capacidades, possibilidades, oportunidades. E lembrando ainda, né, sem nunca nos deixar sozinhos. Porque nós, da doutrina espírita, que sabemos da conexão do mundo invisível com o mundo de nós todos aqui, espíritos que estamos encarnados, sabemos de todas as ajudas que nós temos ininterruptamente enquanto estamos aqui em jornada evolutiva e precisamos dessa ajuda, porque somos espíritos muito frágeis ainda, né? Então, quando Jesus nos traz essa lição dos talentos, eles nos mostram que além de Deus nos dar tantos dons, eles também nos acompanham. Nós temos os nossos mentores, nós temos o poder da oração, nós temos a doutrina espírita que nos dá um norte, né? Da onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. Então, tem um planejamento. E nós que estamos dentro da doutrina, nós necessariamente precisamos vencer, né? Nós temos que dar conta dessa encarnação, por tudo que a gente tem de informação, né? E ainda pensando nos talentos que nós todos recebemos, vamos citar Jesus, né? Jesus, com 33 anos, foi quando ele passou aqui pelo planeta, né? Quantos talentos o Mestre nos mostrou? Inúmeros, né? A gente, se for citar aqui, praticamente muitas linhas. Ele demonstrou bondade, benevolência, perseverança, esperança, perdão, mansuetude, fé, compaixão e por aí vai, né? Só as boas virtudes, né? Tudo isso são talentos que Deus nos dá, que nós precisamos desenvolver. E o que cabe a nós, né? Enquanto espíritos em evolução. Se Deus nos dá todo esse aparato, os talentos, ele nos dá todo esse apoio dos nossos mentores, da oração, da doutrina espírita, nós temos que dar conta.
E nós nós temos que ter a capacidade, como diz Joana de Ângeles, né? Tem que ser a vontade de querer mudar e perseverar nessa vontade, né? Nós temos que ter a capacidade de multiplicar esses nossos talentos que nós ganhamos, né? E esses talentos, qual que é o objetivo da nossa trajetória aqui no planeta, né? De estarmos aqui no planeta, né? É a nossa evolução moral e espiritual, né? E todos esses talentos, eles vêm para nos apoiar, né? Enquanto estamos em jornada evolutiva. Dons que não devemos desperdiçar, mas sim aperfeiçoá-los e multiplicá-los para nossas vidas e pelo reino de Deus. Afinal, o objetivo em estarmos encarnados é a nossa trajetória. Somos seres espirituais em experiências humanas, e é nisso que nós temos que acreditar sempre, né? Por mais que, para nós, o dia a dia sempre considera situações que nós nos sentimos desequilibrados e fragilizados na maior parte de todos os instantes, né? Mas o fato de a gente ter todo esse conhecimento das lições do Evangelho de Jesus e de toda essa sustentação espiritual que nós temos, a gente pode se fragilizar. Mas, graças a Deus, a gente se reequilibra, tem um bom pensamento, se conecta de novo e pedimos perdão a Deus pela fragilidade. Ele reconhece, né, que somos filhos ainda um pouquinho imaturos, mas que conseguiremos, né? E uma outra situação também, que até, assim, fazendo uma analogia aqui da parábola, se o Pai é bom e justo, Ele não vai nos dar uma tarefa da qual nós não vamos conseguir dar conta. Isso que a gente precisa ter, assim, dentro do nosso coração e do nosso espírito, né? Por mais difícil que sejam as situações que nós passemos aqui no plano, a gente sabe que o Pai está ali, é como nós que somos pais, né? A gente está o tempo todo de olho nos nossos filhos, né? Deixando às vezes que eles tropecem, que eles vivenciem as próprias situações, porque é só assim que a gente consegue crescer, né? E é nesse momento de testemunhos difíceis que cada um de nós passamos, porque somos ainda espíritos muito frágeis, né? Mais uma vez, é a Ele que devemos pedir ajuda, a Jesus, ao nosso guia espiritual que está ali do lado, né? E a gente consegue identificar pontualmente a ajuda que você tem. Pontualmente. Eu já tive N situações na minha vida, sou espírita há uns 20 anos. Então, hoje em dia, assim, é pontual. Você recebe, parece que é um alívio no seu pensamento, é um sono que vem e você acorda diferente, é uma situação que você não previa e que acontece e te ajuda. Então, nós somos ajudados o tempo todo, né? E voltando um pouquinho aqui para a parábola, na parábola, os 3 homens ganham quantidades diferentes de talentos, portanto, responsabilidades, segundo as suas capacidades, né? A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua própria capacidade, de novo, né? Tudo nos é dado de uma forma, porque o que o Pai espera? Que a gente dê conta dessa nossa reencarnação. Então, Ele vai dar uma tarefa a qual a gente vai conseguir dar conta, mas isso depende de um esforço muito grande de nós mesmos. Porque se não tivesse um esforço de nós mesmos, será que a gente teria uma mudança? E, na verdade, falando aqui, o interessante é que ninguém recebeu pouco. Apesar de talentos diferentes, todos receberam talentos. Mesmo que recebeu apenas um talento, recebeu algo precioso e de muito valor e podia fazer esse talento frutificar. Portanto, né, a gente tem os espíritos missionários e tem os espíritos tarefeiros. Eu me considero um espírito tarefeiro ainda de baixo nível, fazendo uma caminhada, mas o mais importante disso tudo
é que você já tem a consciência que te sinaliza quando você está fragilizada por alguma situação, você fala, não. E tudo que eu aprendi? A hora agora, a minha fé está sendo testada, é a hora de eu pôr em prática, por mais que eu me sinta fragilizada, é hora de eu pôr em prática. Chegou o momento, né? A gente está aqui fazendo o curso, recebendo a informação teórica, chegou a hora prática, vamos fazer a prova, e aí? Vamos passar essa provinha? Tomara que sim, né? E aí, aqui, cada um recebe conforme a sua necessidade. Uns mais, outros menos. E já citei Joana, né? Procurarmos com toda a nossa vontade e esforço, deixarmos de ser crianças espirituais e trabalharmos mais e mais nossa maturidade espiritual. Temos que deixar de ser crianças e partir para um plano mais de maturidade, né? Como eu trouxe a lição, voltado mais para o momento aqui nosso de encarnados ainda, né? Vou falar por mim, né? Com tantas fragilidades ainda, vou citar aqui a lição, ler rapidamente, para complementar um pouco. Do livro Fonte Viva, né? Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição 132, tendo medo. Porque quando nós estamos inseridos no mundo material, que é necessário para a nossa evolução moral e espiritual, nós estamos inseridos em tantas situações difíceis, né? E nos assolam assim o tempo todo. E isso tudo, ao invés de, por não sermos ainda espíritos mais evoluídos do que não, isso tudo nos afeta diretamente. E essa lição aqui que é trazida, ela identifica bem nós, espíritos encarnados, em trajetória evolutiva, né? Então, a lição aqui é a lição 132, tendo medo. E tendo medo, escondi na terra o teu talento, que é o servo aqui que recebeu um talento só, né? Está em Mateus 25, 25. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribuiu o medo à causa do insucesso em que se infelicita. Recebera mais reduzidas possibilidades de ganho. Contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica? Há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. Recolhem-se à ociosidade, alegando medo da ação, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo, como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros, e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada que foste conduzido pelas circunstâncias, enriqueça com a luz do teu esforço no bem. Porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Porque Deus nos dá tanto, e a nossa reencarnação foi planejada juntamente conosco, né? Quando não é uma reencarnação compulsória, né? Então, a gente tem que fazer um esforço mesmo, e sairmos do outro lado. Quando a gente deixar esse corpo de carne aqui, a gente se sentir mais feliz do que infeliz, porque algumas coisas ainda eu acho que a gente não vai dar conta. Então, a gente precisa a gente precisa se esforçar, né? Aí eu também fiz aqui falando da reencarnação, né? Então, a oportunidade da reencarnação é uma bênção, né? Uma bênção.
É a porta de entrada para que possamos novamente tentarmos dar conta nessa nova encarnação de coisas que a gente não deu conta na outra encarnação, né? E aí a gente não pode desperdiçar todas as situações que atravessam o nosso caminho, porque são lições necessárias para a nossa evolução. Lembrando sempre, nós não estamos sozinhos. E aí, para encerrar esse estudo aqui dessa lição do Evangelho de Jesus, né? Eu poderia deixar essas reflexões, deixei para mim mesma, estou refletindo bastante nelas e compartilho com vocês, né? Para a gente fazer uma autorreflexão. Quem somos nós? Quais são as nossas limitações? Quais são as minhas falhas? Quais são as minhas virtudes? E o que estamos fazendo com o tempo, que também é um outro grande talento que Deus nos dá, o que nós estamos fazendo com o tempo que nos foi dado, né? Que possamos sempre repetir nas parábolas de Jesus e seguirmos em frente com fé, esperança e sempre muito, muito gratos e felizes por estarmos aqui, para que nessa encarnação a gente possa sair daqui com esse conhecimento da doutrina espírita, que nos dá uma visão mais espiritual, né, sobre a matéria, né, que a gente possa ser bastante assistido, intuído, iluminado como somos o tempo todo, né, mas que isso cale de uma maneira no nosso espírito que faça uma mudança definitiva, né. É isso que eu rogo a Deus todos os dias por mim e por todos nós que estamos aqui em caminhada evolutiva. Obrigada pela oportunidade. E agora, com muito amor e com muito carinho, nós vamos envolver a Lucila, que vai trazer para nós as vibrações dessa noite. Em tranquila serenidade, confiantes no Divino Amigo Jesus, abramos o coração em vibrações de amor, paz, harmonia e fraternidade, para que possamos colaborar na construção de um mundo melhor. Vibremos para que haja paz no mundo e no Brasil, e que todos os governantes sejam realmente auxiliares de Jesus. Vibremos por todos os enfermos, inclusive aquele que conhecemos em particular. Vibremos por todas as crianças e por todos os jovens, para que tenham uma orientação segura perante a vida. Vibremos por todos os idosos, envolvendo-os em carinho. Vibremos por todos aqueles que desconhecem as leis de Deus. Vibremos pelos desesperados e pelos que tentam abreviar a vida. Vibremos por todos aqueles que estão desempregados, para que tenham esperança e certeza de dias melhores. Vibremos por aqueles que adentraram nos caminhos dos vícios, para que possam libertar-se das dependências químicas. Vibremos por todos os servidores de Jesus, para que perseverem em seus compromissos luminosos. Vibremos pela confraternização religiosa e para que o Evangelho de Jesus penetre em todos os lares. Vibremos por esta casa que nos oferece oportunidades grandiosas de aprendizado e trabalho no bem. Vibremos pelos nossos lares, envolvendo toda a nossa família em vibrações de respeito, fraternidade e amor. Vibremos para que possamos perseverar em nossos melhores propósitos. Assim seja, graças a Deus. Vamos envolver agora o nosso irmão Eurípides, que fará para nós a prece final.
Muito bem, mais uma vez, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por mais esta oportunidade de estarmos juntos, unidos, próximos em pensamentos, por mais uma lição, por mais uma condição de reflexão em todos os nossos objetivos, e por isso temos que agradecer a Deus, nosso Pai. Que todos estes trabalhadores, mais uma vez, junto com Jesus, envolvam os nossos corações, nossos pensamentos, para seguirmos ainda melhores a cada dia. Graças a Deus.